Chegamos ao último episódio. Depois do conceito, das escolhas, da produção e da instalação, vem o momento mais esperado, quando tudo ganha vida. Os móveis encontram lugar, a luz revela a atmosfera, os objetos contam uma história, e o Sil Boulevard deixa de ser um projeto para se tornar uma experiência. Oi, eu sou Leila. Seja bem-vindo ao quarto episódio do Sil Boulevard, a arte da decoração. Nos episódios anteriores, a gente mostrou o conceito, as imagens do projeto, as decisões, produção dos móveis e o início da instalação. Mas hoje é um episódio muito especial. Hoje a gente chega no momento em que tudo aquilo que foi pensado, escolhido, desenhado e produzido começa a aparecer no resultado final. É o momento da montagem, da ambientação, dos detalhes e da emoção de ver o Sil Boulevard pronto, decorado e preparado para receber novas histórias. Então, Patrícia, a gente acompanhou várias etapas dessa jornada, né? Mas hoje a sensação é diferente. Começa a sair do papel, do projeto, para os ambientes prontos, né? O que isso significa dentro de um projeto de interiores? Representa o momento que tudo se confirma. Aquilo que estava no conceito, nas imagens, começa a se transformar em atmosfera real. Na montagem final, a gente percebe se todas as decisões conversam com o espaço e se o ambiente transmite a sensação e a experiência que queremos entregar. Então, na verdade, é como se o projeto deixasse de ser explicado e começasse a ser sentido, não é? Exatamente, quando o ambiente está pronto, ele não precisa falar muito, ele precisa fazer a pessoa sentir. Então, quando a gente chega no ambiente pronto, a gente tem a sensação que tudo simplesmente chegou e ficou pronto e ficou bonito, né? Mas, na verdade, a finalização exige um cuidado muito grande, né? O que é necessário nessa etapa para que a gente tenha um ambiente bonito, funcional e de alto padrão? Qual o cuidado que a gente precisa ter? A montagem final ela exige muito olhar. A gente observa se a proporção, circulação, a composição de cores, textura, iluminação e principalmente seus elementos conversam entre si. Não é apenas colocar os móveis no espaço, é organizar a experiência. Eu gosto dessa ideia de organizar a experiência, né? Porque no padrão Sil, a gente não quer ter apenas espaços bem decorados e bonitos, mas sim espaços prontos para serem vividos. Sim, e quando a montagem é bem feita, o ambiente ele começa a respirar. Ele ganha proporção, acolhimento e presença. E é nesse momento, Leila, que o espaço deixa de parecer técnico ou vazio e passa a transmitir vida. Então, na verdade, Patrícia, é como se a montagem final fosse como uma curadoria. Totalmente. Cada peça precisa ter motivo, cada objeto precisa pertencer e cada detalhe precisa contribuir para o resultado final. Quando cada detalhe encontra o seu lugar, o ambiente deixa de ser apenas bonito, ele começa a acolher. Então, Patrícia, uma coisa que chama muita atenção no Sil Boulevard é que as áreas comuns, elas não estão sendo entregues apenas, com móveis, elas estão sendo entregues ambientadas, com decorações, enxoval, ficando tudo 100% pronto, né. Quando a gente fala em objetos, né, almofadas, louças, talheres, vasos, todos esses objetos, qual a função e a percepção que eles dão ao ambiente? Pronto. Eles são fundamentais, Leila, porque o móvel estrutura o espaço e os objetos aproximam. Eles mostram uso, acolhimento, intenção e cuidado. Uma mesa posta, uma taça bem escolhida, uma cortina bem instalada, uma composição de almofadas, um arranjo no lugar certo, tudo isso ajuda a pessoa a imaginar a vida acontecendo ali. Então, é como se o ambiente começasse a contar a sua própria história, né, Patrícia? Sim, isso precisa ser feito com equilíbrio. O excesso pode cansar e o vazio pode esfriar. Então, o segredo está na medida certa. O suficiente para acolher sem pesar, decorar sem poluir e sem exagerar. E isso tem muito a ver com o jeito Sil de entregar, porque a gente sempre pensa que a área comum precisa estar pronta para ser usada com conforto, beleza e praticidade. E não é só entregar um espaço, é entregar uma experiência completa. Exatamente. O proprietário não recebe apenas uma área bonita, ele recebe um ambiente preparado para encontros, celebrações, descanso, trabalho, brincadeiras e convivência. Agora que a gente vê os ambientes prontos, fica muito claro que cada espaço tem que ter a sua própria personalidade, né? O salão de festas tem uma atmosfera, o snooker bar tem outra, mas ao mesmo tempo tudo tem que ter o mesmo vínculo, porque eles pertencem todos ao mesmo empreendimento, né? Esse é um dos maiores cuidados do projeto, Leila. A gente não queria ambientes iguais, porque cada espaço tem uma função diferente. Mas também não queríamos ambientes desconectados.
Então a linguagem precisa ser coerente. E essa assinatura, para mim, é uma mistura de cuidado, sofisticação e vida real. Porque não adianta ser só bonito para foto. Precisa funcionar quando as pessoas estiverem, de fato, usando os ambientes. Sim, o projeto ele precisa ser bonito no primeiro olhar, mas também precisa permanecer bonito no uso, na rotina e no tempo. Patrícia, olhando agora, né, para tudo pronto, tem uma coisa que eu acho muito importante de reforçar. O cliente, ele muitas vezes vê o resultado final, mas ele não imagina quantas decisões precisaram acontecer para que tudo parecesse natural e bonito ao mesmo tempo, né? Sim, quando o resultado parece natural, é porque houve muito cuidado antes. Teve escolha de material, conferência de medida, compatibilização, iluminação, produção, instalação, montagem e ajustes finais. Quanto mais bem resolvido é o processo, mais leve parece o resultado. É curioso porque no alto padrão, às vezes, o melhor detalhe é aquele que justamente não chama atenção. Exatamente, quando o encontro está certo, quando a luz está correta, quando a circulação funciona, quando o móvel tem proporção, quando os objetos estão na medida, a pessoa não necessariamente percebe cada decisão, mas ela sente o conforto, a harmonia e a qualidade do ambiente. E talvez, Patrícia, seja essa a maior entrega. Não é fazer um ambiente chamar atenção o tempo todo. É fazer com que ele acolha, que funcione e que permaneça. Agora eu quero abrir aqui o nosso quadro do detalhe. E o detalhe de hoje é uma palavra que resume muito bem esse episódio, que é a palavra presença. Patrícia, quando a gente fala assim que um ambiente ele tem presença, o que significa isso? Presença é quando o ambiente está completo, mas não pesado. É quando ele tem personalidade, mas não tem excesso. Então, na verdade, presença não é quantidade, e sim intenção, não é isso? Exatamente, Leila. Presença é quando tudo está bem executado. E quando a intenção é bem executada, o ambiente não parece apenas decorado, ele parece vivo. Patrícia, assim, depois de acompanhar conceito, imagens, produção, instalação dos móveis e agora ver tudo pronto, o que você sente olhando para esses ambientes finalizados agora? É uma sensação muito especial, Leila, porque a gente vê que cada etapa valeu a pena. Aquilo que começou com uma intenção, agora tem forma, tem material, luz, textura e atmosfera. E mais do que isso, agora os ambientes estão preparados para receber as pessoas. E isso emociona, né? Porque a gente está falando de lugares onde a vida vai acontecer. Famílias vão comemorar aqui, crianças vão brincar, encontros de amigos, pessoas treinando, trabalho, descanso, celebração, né? E cada detalhe que a gente está vendo aqui agora vai fazer parte da história dessas pessoas. Sim, esse é o sentido final do projeto. Não é apenas criar ambientes bonitos, é preparar espaço para que as pessoas vivam boas experiências dentro deles. Patrícia, eu acho que esse episódio encerra a websérie da forma mais bonita possível, porque agora a gente consegue olhar para trás e entender todo o caminho. O conceito fez sentido, as escolhas fizeram sentido, a execução fez sentido, e agora, com tudo pronto, o Sil Boulevard revela aquilo que sempre esteve por trás de cada decisão: o cuidado da Sil. Cuidado com a estética, cuidado com o uso, cuidado com o tempo, cuidado com as pessoas. Porque para a Sil, entregar um empreendimento nunca foi apenas concluir uma obra, é entregar um lugar pronto para receber histórias. Esse foi o quarto e último episódio do Sil Boulevard, a arte da decoração. Obrigada por acompanhar essa jornada com a gente, do conceito à montagem final. Agora, o Sil Boulevard está pronto para ser visto, sentido e vivido. E eu quero saber, qual desses detalhes do projeto mais chamou a sua atenção?